O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vocês querem aplaudir, aplaudam Jesus. É admirável que nós, diante de um assunto que o mundo diria para Jesus: olha, Jesus, você é politicamente incorreto, viu? Você não devia falar contra o divórcio. Você devia aceitar como uma coisa normal. Não é isso que o mundo nos diz? No entanto, Jesus coloca os pingos nos is. Nós precisamos entender uma coisa: Deus criou o homem e a mulher para o amor, e não para se usarem e depois se descartarem. Não é isso que o mundo prega? Um forrozinho que eu ouvi em umas férias cantarem muito lá em Fortaleza dizia assim: pega, 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 mas não se apega. Ou seja, a gente ri para não chorar, não é? Que você entendeu o que a letra diz? Pega, pega, mas não se apega. Ou seja, usa, mas não ama. Não cria afeto, não cria laço. Usou, descartou. E Deus não fez o homem para ser usado pela mulher e nem a mulher para ser usada pelo homem. Deus fez os dois para viverem o amor. Foi assim no princípio. Mas com a queda dos primeiros pais, o que nós vemos? Lá na hora, quando o Senhor pergunta: e aí? Quem é que vai assumir a responsabilidade? Não, foi a culpa é da mulher, Senhor, da mulher que me deste. Não, a culpa é da serpente, diz a mulher. Vocês já imaginaram a continuação da discussão? A gente só tem um trechinho, né? Um se acusando ao outro. Foi ela, não foi ele. Cada um tentando se esquivar, salvar a pele diante do Senhor. E nós vamos vendo nos primeiros capítulos da Sagrada Escritura que os antigos patriarcas não tinham apenas uma mulher, mas várias. Mas aí o Senhor, com paciência, porque a obra do Senhor leva gerações e gerações, viu? E precisa que cada um de nós contribua para que esta obra aconteça.
Então o Senhor vai usando a sua didática da paciência, da misericórdia. Quando chega no tempo de Jesus, pelo menos entre os hebreus, o casamento é monogâmico. Um só homem para uma só mulher. E entre muitos pagãos também, porque havia a questão de como você manter 4, 5, 6 mulheres. Era complicado, não é? Cada uma com 5, 6, 10 filhos. Então, era difícil, né? Então, a maioria dos homens, um homem pobre, você sabia que o homem era pobre porque ele só tinha uma esposa, não é? Mas o Senhor foi trabalhando o povo ao longo do tempo, o povo de Israel, e do povo de Israel ele conseguiu colocar o casamento monogâmico. Um só homem para uma só mulher. Como ele tinha planejado desde o princípio. Que o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. O homem realiza a mulher e a mulher realiza o homem. A chave foi feita para a fechadura e a fechadura foi feita para a chave. E Jesus é questionado pelos fariseus. E aí, podemos despedir a mulher? Podemos dar carta de divórcio? E Jesus diz que Moisés introduziu esse mandamento no Antigo Testamento por causa da dureza do coração deles. E aqui é preciso até entender porque que Moisés fez isso, gente. Não foi à toa que Moisés fez. Vocês não sabem como era a condição dos casamentos antes dessa lei de Moisés. O cara casava com a moça e a moça levava o dote dela. Depois ele pegava, depois de uns 2, 3 anos, mandava a moça passear, mas não devolvia o dote. Quando mandava passear, porque alguns iam lá e matavam, ou abandonavam, ou vendiam como escrava. Era uma coisa horrorosa. Aí Moisés já colocou um freio. Está vendo? Já colocou um freio. Tá, você quer mandar a mulher embora? Ok. Você faz uma carta de divórcio e devolve o dote dela. Pronto, acabou. E ela vai. Mas Jesus quer que nós voemos como as águias. Eu estava vendo um comentário do padre Paulo Ricardo, ele dizendo isso, né? Deus não nos criou para nós rastejarmos como as serpentes, mas para nós voarmos como as águias. Ou seja, Deus nos criou para as coisas elevadas. Satanás é que nos arrasta para o chão, para comer o pó, para se arrastar na lama. E Jesus quer o plus ultra, o algo a mais, o algo melhor. E ele vem e coloca os pingos nos is. Não. Não foi assim desde o princípio. E Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. E o que é a dureza dos vossos corações? É a soberba, o egoísmo. O egoísta, quando ele casa, ele não vê no seu cônjuge uma pessoa. Ele vê um objeto. Um objeto que ele vai usar, e quando ele se cansar, ele vai jogar fora. Isso mesmo. Para ele, a pessoa não passa de uma laranja. Uma laranja que, quando ele vai lá na feira, está ali, carnuda, suculenta, apetitosa. Aí ele ou ela, né, porque o egoísta ou a egoísta pega essa laranja e sorve todo o sumo até a última gota. E aí fica o bagaço. E o que é que a gente faz com a laranja quando ela está só o bagaço? Joga fora. Joga fora. Usou, descartou. Pega, mas não se apega. Agora, aquele que ama e quer casar por amor, e o amor segundo Jesus, não o amor segundo o mundo. Aquele que ama sua esposa, sua noiva, o seu noivo, como Jesus amou a igreja. A que ponto Jesus amou a igreja? Até dar a sua vida, e vida na cruz.
Na cruz. Jesus deu a vida dele na cruz, pela igreja, por nós, por mim e por você. E o casal é chamado a dar a sua vida como Jesus deu a vida dele. E dar a vida não é só morrer, é dedicar, é doar cada dia da vida. É se apegar profundamente, se apegar indissoluvelmente. É isso que Jesus nos propõe. Agora nós devemos trabalhar para amar Jesus. Então nós temos que evangelizar, nos evangelizar, deixar fazer aquilo que o salmista estava dizendo para nós ainda agora. No refrão: guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Então nós temos que começar a catequizar as nossas crianças e os nossos jovens, aqueles que têm vocação para o matrimônio, para constituírem casais e famílias cristãs. Isso exige oração e meditação da palavra de Deus. Porque nós não podemos casar por motivos mundanos. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque são baseados em motivos mundanos, na areia do mundo. E Jesus diz que quando vê as tempestades, arrasta a casa que é construída na areia. E aqui nós precisamos fazer uma diferença clara entre o que é nulidade e o que é divórcio. Nulidade é o seguinte: você tem uma casa, a prefeitura chega, faz uma fiscalização de alto a baixo. A prefeitura descobriu que a sua casa não tem alicerces, não tem fundamentos. Então a sua casa vai ser interditada porque ela pode cair a qualquer momento. Não é verdade? Uma casa sem fundamentos não fica em pé. Isso é a nulidade. Uma casa que não tem fundamentos. E o divórcio? O divórcio é a prefeitura chegar na mesma casa, identificar que ela tem fundamentos e te dizer assim: olha, nós vamos alargar a rua. Você tem 24 horas para sair da sua casa. Se você tiver fora, bem. Se não tiver, se tiver dentro, paciência. Nós vamos passar o trator e o rolo compressor. Ou seja, é a destruição da casa. Então Jesus nos pede que nós evitemos a destruição da casa. Que nós trabalhemos para edificar uma casa na rocha da sua palavra, na rocha do seu ensinamento, e não na areia do mundo. Porque e tem gente que constrói na areia do mundo sem fundamento, né? Nem isso, nem alicerce. Não é à toa que se diz, não é? Amor de carnaval acaba na quarta-feira de cinzas. Pó. Não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele dura além da sexta-feira da paixão e perdura no domingo da ressurreição. Está vendo? Como o amor de Jesus é diferente do amor do mundo. Mas nós temos que preparar os jovens para viver o casamento, para viver uma sexualidade sadia, casta. Porque o mundo prepara para as perversões. Educação sexual para o mundo é treinar as pessoas para viver perversões. E Deus não nos criou para sermos pervertidos, sermos objetos e depois sermos descartados. É aqui que está a dignidade humana do homem e da mulher. Então nós temos que ensinar os jovens a pôr o joelho no chão e a rezar: Senhor Jesus, se for para a honra e glória do vosso nome, enviai-me um cônjuge para ser o meu esposo, a minha esposa, para que nós possamos nos amar e nos completar indissoluvelmente, para que nós possamos resistir a todas as tempestades, para que nós criemos e geremos e criemos uma família cristã, alicerçada no Evangelho, na rocha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas se não for para a honra e glória do vosso nome, e nem o nosso bem e o bem da igreja, nós vos pedimos, Jesus, que nos dê os dons necessários para vivermos a virtude da castidade e do celibato. É isso que deve estar na nossa perspectiva. Porque aqueles, e infelizmente muitos chegam aos altares, minha gente, e no altar, diante de Deus e da igreja, com a boca promete fidelidade, mas com o coração está dizendo: se não der certo, separa. Se ela pegar no meu pé, eu vou embora. Se ele pegar no meu pé, eu vou embora. Se ele não corresponder ao que eu quero, eu vou embora. Eu jogo fora. É triste, não é? Isso o Código Canônico chama de simulação. E é uma das causas de nulidade. Não aconteceu, não é? Eu me lembro uma vez que o meu pároco foi fazer uma entrevista com um casal de noivos. E aí lá pelas alturas, o noivo disse assim: padre, a gente vai casar. Mas se não casar, se não der certo, a gente separa. Ele mandou os dois imediatamente para casa e disse: quando você quiser casar de verdade, você volta. Não me pergunte se eles voltaram, eu não sei. Mas essa história é conhecida lá na minha paróquia de origem. Então, meus irmãos, nós temos que nos guiar pela estrada do ensinamento do Senhor e ensinar as novas gerações, porque senão depois, adivinha para quem sobra juntar os cacos das famílias atingidas pelo divórcio, pelo adultério, pelas perversões. Sobra para a igreja. Sobra para a igreja. Para você que é pai, mãe, avó, tio, irmão mais velho, primo, amigo da família. Somos nós que temos que juntar os cacos. E depois nós temos que reparar muitas vezes as feridas, as famílias que tentam se reconstituir, juntando um pedacinho, os cacos de uma com os cacos de outra. É muita dor, minha gente, é muito sofrimento. É por isso que a igreja faz de um tudo para os casais não chegarem ao divórcio. E nós devemos fazer. É melhor na catequese e na evangelização nós trabalharmos na prevenção do que termos que remediar. Vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração e nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.